E o Corinthians pagou uma parte daquilo que deve para Memphis Depay. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre Juan. Agora com o parecer final, São Paulo tomou sua decisão sobre o zagueiro do Sassuolo. E Palmeiras versus Botafogo, quem vence? Tem um vidente que deu sua previsão para a partida desse sábado. Para completar, Lautaro Dias interessa mesmo ao Santos. Falou sobre Rossi, goleiro do Flamengo pretendido por clubes do exterior. Já Verratti, de acordo com a imprensa argentina, pode se tornar presidente de um clube de lá num futuro não tão distante. Por último, mas não menos importante, citar aqui Juan Quintero. Meio atacante colombiano tem sido sugerido para clubes brasileiros. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero contar que desde a semana passada criamos um grupo no Telegram com dicas e sugestões para deixar vocês na cara do gol com relação a apostas esportivas. As últimas 4 sugestões que a gente deu bateram de forma bonita. Para você participar sem pagar absolutamente nada, é só pegar o link que está na descrição ou no comentário fixo desse vídeo. E aí você já vai se preparando para os jogos super importantes que começam nesse sábado no Super Mundial de Clubes. Fase decisiva de mata-mata e você vai ter a chance e a oportunidade de garantir boas sugestões sem gastar qualquer centavo, beleza? Bora se juntar a gente no grupo do Telegram. Assim que você entrar, não esquece também de ativar as notificações, assim você é avisado toda vez que mandarmos mensagem por lá. Feito? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Emerson Royal, lateral direito que já chegou a ser especulado por clubes brasileiros, deve trocar o Milan pelo Betis. Empréstimo de uma temporada, os clubes estão acertando os últimos detalhes para confirmar essa transferência. Por falar no Betis, contar que o time espanhol está tentando a contratação de Danilo, revelado na base do Palmeiras e que pertence ao Nottingham Forest. A verdade é que ele perdeu bastante espaço na Inglaterra. Já Vinícius Júnior se igualou a Pelé em relação a participações em gol no Campeonato Mundial de Clubes ou em qualquer formato desse Mundial. Importante contar que ambos marcaram 8 ou tiveram participação em 8 gols. Pelé com 7 gols e 1 assistência, o Vinícius Júnior com 5 gols e 3 assistências. Para completar o giro de notícias, contar que Lucas Prato, ex-Atlético Mineiro, está livre no mercado. O ex-atleticano rescindiu seu contrato nesta sexta-feira com o Olímpia do Paraguai. Se você acompanha os jogos na América do Sul, certamente vai se lembrar de Juan Quintero, meio atacante, colombiano baixinho, com passagens por River Plate, seleção colombiana, entre outros, atleta que pertence nesse momento ao América de Cali. E é o América de Cali quem foi o responsável por promover uma novidade importante. O time está sugerindo o Quintero para clubes brasileiros, tudo porque o América de Cali alega não ter capacidade financeira para manter o jogador, que havia sido comprado por 4 milhões de dólares. Quintero foi pego de surpresa com a novidade, até porque alega ter aberto mão de bastante dinheiro quando da transferência para o futebol colombiano. A verdade é que o Quintero, com a bola nos pés, é muito bom jogador, mas no momento sem bola sua contribuição é bem pequena. Chegaram a sugeri-lo para o Palmeiras, embora o Verdão não confirme e não demonstre qualquer intenção em fechar com o jogador, que hoje tem 32 anos de idade. Bora repercutir agora uma informação que vem da Argentina. Por lá, cravam que Pablo Verratti, atacante do Vasco, pretende ser presidente do Belgrano numa eleição marcada para 2027. Confesso que por essa eu não esperava. Embora o Verratti tenha 36 anos de idade e seu contrato com o Vasco se encerre em dezembro do ano que vem, não imaginava que ele já estivesse pensando no pós-carreira, até porque seus números seguem sendo muito bons. 31 partidas, 19 gols e 2 assistências. Relação do Verratti com o Belgrano é das mais importantes. Ele passou pelo clube entre 2020 e 2023, quando se mudou para o Vasco da Gama em busca de dinheiro, compensação financeira no Brasil muito superior à do seu clube do coração. Só para completar em relação ao Vasco, contar que Gianluca Nani, diretor de futebol da Udinese, descartou qualquer tipo de negócio com o Vasco por Brenner, o atacante revelado na base do São Paulo, com passagens por Fluminense, entre outros clubes, vive fase de baixa na Itália, dando a impressão de que poderia se mudar para times do Brasil. O Vasco teria sondado e esse dirigente descartou qualquer tipo de negócio. Hora de falar sobre o Flamengo, mais especificamente do goleiro Rossi, que virou alvo de sugestões
e sondagens de clubes europeus. O maior interessado, de acordo com o jornal AS da Espanha, é a Udinese, que inclusive já teria procurado representantes do atleta para discutir condições de um eventual negócio. Ainda segundo a apuração do jornal AS, times da Arábia Saudita e da Premier League também estão acompanhando de perto os passos do goleiro, que é titular absoluto do Flamengo e um dos mais respeitados da América do Sul. Argentino, cujo contrato no Fla se encerra em dezembro de 2027, o Flamengo já demonstrou em outros momentos nenhuma vontade de negociar seu jogador. Você, torcedor do Flamengo, teme esse tipo de notícia? Se preocupa com a permanência do Rossi? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Antes de mudar de assunto, só contar sobre números de Felipe Luiz. O técnico completa 50 partidas à frente do Flamengo nesse domingo contra o Bayern de Munique. Os números são impressionantes. 33 vitórias, 14 empates e só 3 derrotas. Aproveitamento de 75% dos pontos. Só Jorge Jesus, com 82%, e Joel Santana, com 78%, tiveram aproveitamento superior ao do Felipe Luiz no Flamengo nesse século. Felipe Luiz, que soma 3 títulos e 3 derrotas. Títulos da Copa do Brasil, da Supercopa e também do Carioca. Bora falar agora sobre Lautaro Dias, o que há de verdade na informação de que o atacante argentino, que pertence ao Cruzeiro, está perto de virar reforço do Cruzeiro, ou melhor, perto de virar reforço do Santos. O Lautaro pertence ao Cruzeiro, mas parece ter perdido espaço, especialmente depois da chegada do técnico Leonardo Jardim. Muita gente cravando que o Santos já acertou o empréstimo por uma temporada. Fui checar com uma fonte santista e a resposta, abre aspas, nenhuma chance. Não é a característica que precisamos e, igual a ele, nós temos jogadores dentro do nosso elenco. Fecha aspas com isso. Acho que dá para descartar qualquer tipo de negociação ou troca de qualquer chance desse negócio avançar. A especulação até havia ganhado um pouquinho mais de corpo, porque foi o Alexandre Matos, o diretor executivo de futebol do Santos, quem levou o Lautaro para o Cruzeiro, comprado do Independiente Del Valle. De qualquer forma, com essa declaração, podemos partir para uma próxima. Deixa eu só contar mais uma sobre o Cruzeiro, até porque o Lautaro pertence ao Cruzeiro. Fabrício Peralta, volante paraguaio que havia sido comprado na era Alexandre Matos e estava emprestado ao Atlético Paranaense, está de mudança para o Cerro Porteño, também por empréstimo no Furacão. Ele não conseguiu jogar. Preciso responder agora sobre a previsão de um vidente para Palmeiras e Botafogo, que abrem a fase de oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, jogo marcado para esse sábado, à 13h. Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, tirou 3 cartas. Uma para o Palmeiras, uma para o Botafogo e uma para o jogo, para tentar entender e imaginar aquilo que vai acontecer na grande decisão de 73 milhões de reais, clube brasileiro que for às quartas de final embolsa essa bolada com o prêmio da FIFA. Importante contar que na carta que tirou para o Palmeiras, o vidente viu a instabilidade e o desgaste físico. Ainda assim, segundo ele, o Verdão deve ter momentos de domínio do jogo. Já o Botafogo, em sua carta tirada, teve a força, a resistência, a resiliência e o foco. A carta sobre o jogo foi a da temperança, que sugere paciência, equilíbrio e fluidez. Dito tudo isso, na previsão do vidente Luiz Filho, o Botafogo tem mais chances de passar. O Palmeiras só vai conseguir eliminar o rival brasileiro se cuidar muito bem do aspecto físico e acertar nas poucas oportunidades que tiver durante o jogo. Segundo ele, o maior tempo de domínio será do Botafogo, o Palmeiras terá algumas oportunidades para marcar. Se essas oportunidades forem convertidas, o Verdão terá chance. Caso contrário, vai dar Botafogo. A pergunta que eu deixo para você é: você acredita em vidente, tarô, esse tipo de coisa? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o São Paulo para colocar um ponto final na história de Juan e Tricolor. O zagueiro de 25 anos de idade, que pertence ao Sassuolo, não vai mais jogar no Tricolor agora de forma definitiva. Ao longo da semana, o São Paulo chegou a receber uma resposta negativa do Sassuolo para mais um empréstimo. E o São Paulo pretendia insistir na negociação. Eram os homens do departamento de futebol que ficam na Barra Funda quem cuidavam e tanto queriam a permanência do atleta. Já havia contado para vocês ao longo da semana que o presidente Júlio Casares e alas do departamento, outros diretores do Morumbi, eram radicalmente contrários à permanência ou à insistência nesse negócio, até porque o Juan custaria ao São Paulo 4 milhões e 200 mil euros. Qual a lógica de gastar 4 milhões e 200 mil euros com um zagueiro de 25 anos de idade,
que foi mais reserva do que titular, enquanto o São Paulo vendeu o Matheus Alves, meio atacante de 20 anos, para o CSKA por 6 milhões de euros. Pois bem, a versão oficial para a desistência do negócio, uma questão física. É verdade que o Juan vai precisar passar por uma intervenção cirúrgica e ninguém é capaz, nesse momento, de cravar quanto tempo ele vai precisar ficar de fora. Até porque só quando se abrir o joelho dele é que os caras vão ter a certeza do grau e da intensidade da lesão. Mas posso contar nos bastidores que a pressão interna fez o tricolor desistir desse negócio. E por pressão interna, não descartemos um boato que ganhou força nas redes sociais e que incomodou bastante, especialmente no Morumbi. Esse boato dá conta de que o empresário do Juan é concunhado do diretor de futebol do São Paulo, Rui Costa. Ninguém confirma de forma oficial essa história, mas eu posso assegurar que no Morumbi essa história pegou bastante pesado e meio que obrigou o São Paulo a desistir do negócio. Só para completar, o meio atacante Alves foi liberado e não se reapresentou com o restante do elenco após o período de férias. Ele está a caminho da Rússia, onde vai jogar no CSKA. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que terá a reapresentação de Memphis Depay nesse sábado, na volta do elenco das férias. E o Corinthians conseguiu pagar pelo menos uma parte daquilo que deve para o atacante holandês. 1.400.000 dos direitos de imagem foram depositados nas últimas horas, de acordo com o próprio clube. Resta o maior valor, 4.700.000 pelo prêmio do título do Campeonato Paulista, além da multa em cima desse valor, mais 10%, ou seja, 470 mil. No total, 5.200.000 reais livres de impostos. Essa quantia segue pendente, embora o Corinthians já tenha feito um plano para repactuar essa questão e pagar de forma parcelada muito em breve. O Corinthians ficou preocupado com a possibilidade de o Memphis nem se reapresentar junto do restante do elenco, depois de uma notificação extrajudicial recebida na última terça-feira. O Memphis assegura que essa decisão foi tomada por seus advogados sem seu consentimento. Confesso que não acredito nessa história. O Memphis queria, de fato, dar um susto no Corinthians. Atacante que tem proposta do Besiktas, da Turquia, e essa resposta ainda não foi efetivada e dada para os turcos. Só para completar sobre o Timão, o Corinthians está sendo investigado pela Polícia Federal por crimes tributários. Sonegação de impostos entre 2023, finalzinho do ano, era do William Monteiro Alves, e 2024, quando o presidente era Augusto Melo. E você, o que pensa sobre tudo isso que eu contei? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!